Sejam bem-vindos, irmãos, sejam bem-vindos, irmãs, e todos aqueles que nos acompanham a nossa leitura do Alimento Diário, cujo tema é Deus nos chama para o seu reino e glória. Nós estamos lendo o terceiro volume, A Vacina Divina contra o Vírus da Iniquidade, e nós estamos lendo a terceira semana, cujo título é O Mistério da Iniquidade, parte 2. Nós estamos lendo domingo, que tem por título Nosso Destino, ser introduzido na glória de Deus. O versículo para se ler o coração está em João capítulo 17, versículo 22, que diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então nós temos visto ao longo dessa semana que o nosso destino não é ir para o céu. Nosso destino é Deus. Conforme Paulo afirma no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 14, que diz: Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala de alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso também no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, onde o Senhor ali ele ora para que sejamos um, assim como Ele e o Pai é um. Satanás, irmãos, ele deseja separar marido e esposa, ele deseja separar pai de filhos, irmãos, né? Mas Deus ele quer nos conectar a Ele mesmo, conectar aos apóstolos, ao seu falar, né? Nós precisamos estar firmes, vinculados ao Senhor, como Cristo está conosco, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Então, como nós falamos no capítulo 17 de João, versículo 22, o Senhor ele ora para que sejamos um, assim como o Pai e Ele também é um. Versículo 23, ainda no mesmo capítulo, ele diz: Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. Então Deus nos convida a participar dessa harmoniosa unidade divina. Irmãos, isso é glória. Ele não nos chama para ir para o céu, mas nos chama para ir em Deus, participar dessa unidade em Deus, né? Então Deus ele quer algo muito mais profundo, Ele quer nos introduzir nele mesmo. E depois que Paulo mostra o desejo de Deus aos Tessalonicenses, no versículo 15 ele diz: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Na vida da igreja, irmãos, nós temos as tradições que nos foram ensinadas, como, por exemplo, invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, ler a Bíblia, falar, cantar hinos. Essas são as tradições saudáveis que nos foram ensinadas. Assim como também no nosso corpo existem tradições saudáveis, como café da manhã, almoço e janta. Também, no viver normal da igreja, existem tradições saudáveis. Em 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 16, versículo 13, né? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos. E em Filipenses capítulo 4, versículo 1, ele diz: Meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firme no Senhor. Por causa dessa pandemia que tem abatido sobre o mundo todo, muitos têm sido desanimados, né? Mas agora, irmãos, é hora de estarmos firmes, né? Vamos atravessar esse vale da sombra da morte de maneira firme e chegar do outro lado, porque o Senhor, que é o nosso pastor, Ele está do nosso lado. E ainda falando das tradições, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 6, diz o seguinte: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, existem aqueles que não andam de acordo com essas tradições saudáveis da vida da igreja, não andam no viver normal da igreja. Nós temos que nos afastar desses. Paulo nos mostra no capítulo 11, versículo 2 de 1 Coríntios, né? De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições como vô-las empregueis. Então, nós na vida da igreja, irmãos, nós temos essas tradições, né?
Estamos referindo a tradições boas, né? Essas tradições saudáveis, como ler a Bíblia, invocar o nome do Senhor, orar, falar, cantar hinos, né? Com respeito aos hinos, nós temos nossos hinos na vida da igreja. Nós não devemos sentir vergonha de nossos hinos. Pelo contrário, nós devemos proclamar os nossos hinos, devemos cantar os nossos hinos, exercitando o Espírito, liberando o Espírito, né? Então hoje nós precisamos conservar essas tradições. Assim como o Brasil tinha a tradição do futebol, né? Na década de 70, o Brasil era muito forte, uma tradição muito forte com respeito ao seu futebol. Mas ao passar dos anos, eles foram perdendo essa identidade, tentando imitar outros países. Hoje eles não têm essa identidade do futebol brasileiro. Da mesma maneira, nós não podemos perder a nossa identidade. Precisamos estar conservando as nossas tradições, conservando a nossa identidade. Ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, lemos o seguinte: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Gramaticalmente, esse versículo ele tem um erro, porque onde diz aqui, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou. Na verdade, deveria ser nos amaram, porque se trataria de duas pessoas. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus e nosso Deus refere-se à mesma pessoa da Trindade, né? Eles são um. Então, Ele nos amou, né? Ele nos amou. Isso está no singular. Então, quer dizer que ele é um. Louvado seja o Senhor. O Senhor e o Pai são um em nos amar, em nos dar eterno encorajamento e boa esperança pela graça. Em Colossenses 1:27, aqui é nos dito que o versículo fala da esperança da glória, né? Fala que Cristo é a esperança da glória e também da eterna consolação, ou seja, do eterno encorajamento. Em nenhuma outra epístola Paulo usa esse termo. Esse é o encorajamento que temos de possuir possuir a vida eterna. Da próxima vez que você ficar desencorajado, ou eu ficar desencorajado, lembre-se que dentro de você tem a vida eterna. E existe a vida eterna crescendo cada dia mais, né? Quando o Senhor voltar, Ele, por um lado, Ele virá do céu, mas por outro, Ele virá de você. Ele sairá de dentro de você, porque Ele está dentro de você. Então, irmãos, temos que aprender a olhar o que está dentro de nós e não ficar desencorajado. E para finalizar, no versículo 17 diz o seguinte: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então, uma vez confirmados, não seremos mais abalados, né? Mas criaremos raízes, o inimigo não vai mais nos derrubar. Louvado seja o Senhor. No versículo 3 do capítulo 3 fala: todavia o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, irmãs que têm acompanhado esse alimento diário, creia nessas palavras, né? Creia que o Senhor, Ele é fiel e confirmará e guardará do maligno. Ainda no capítulo 1, no primeiro livro, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aí também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 fala: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, ou seja, confirmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, que essas palavras encorajem você, né? Por um lado, o Senhor nos está vacinando em relação ao mistério da iniquidade, mostrando quem é esse iníquo, né? E ele vai aparecer daqui a uns anos, ele está aparecendo, mas essa palavra visa imunizar você com respeito a esse iníquo. Por outro,
O Senhor nos tem salvado por meio do Evangelho e quer nos conduzir à glória. Que Ele nos console, que Ele nos encoraje cada dia mais. Assim, até Ele voltar. Louvado seja o Senhor.